Olá, eu sou Romulo Scaff e a gente vai bater hoje um papo sobre combustível. Como é que chega esse preço, como é que chegou toda essa história aqui. Primeiro já curta, deixa seu like, aquelas coisas todas aqui, comentem embaixo que a gente interage. Mas como é que chega o preço dos combustíveis hoje? Se a gente voltar no tempo, em 53, no início dos anos 50, Getúlio Vargas cria a Petrobras, nacionaliza o petróleo, faz uma única estatal. Precisa lembrar que um pouco antes disso, diversos estudos americanos, cientificamente feitos, comprovaram que não existia petróleo no Brasil. Chegaram a publicar vários artigos em vários jornais de grande circulação de que não tinha petróleo, que era despesa de dinheiro, que era corrupção, que era gasto, que era tudo isso. O Getúlio Vargas continuou, fez a Petrobras e mostrou que tinha petróleo no Brasil. E hoje a gente tem essa exploração que a gente tem. A gasolina, o petróleo vai se avolumando, o petróleo vai tomando conta do mundo inteiro. Algumas guerras vão acontecer por causa disso, mas em 72, 73, mais ou menos nessa época, é quando a gente tem a primeira crise do petróleo. É quando realmente o pessoal descobre que o petróleo ele é finito, que ele tem um fim, que ele não vai ser para o resto da vida, ele vai existir. Isso mexe com o mercado. O petróleo, que é uma coisa muito barata, passa o barril, acho que era 2, 3 dólares o barril, vai para 11, 12 dólares o barril pela primeira vez. Em 79 a gente vai ter a segunda crise do petróleo. O que é essa segunda crise do petróleo? O Irã, governado pelo Ayatollah Khomeini, ele segura o combustível, ele segura a exportação do petróleo. Com isso a gente tem uma baixa de petróleo no mundo inteiro e sobe o preço do barril do petróleo e começa uma procura pelo petróleo. O Brasil, não indiferente a isso, ele vai montar um projeto que chamava-se Proálcool, que era para desenvolver o álcool no Brasil, para desenvolver um combustível alternativo ao petróleo, né, que a gasolina vinha do petróleo, mas que pudesse ser renovável, que pudesse continuar existindo mesmo depois, quando acabasse o petróleo. E de fato é um grande sucesso pro álcool, ele serve de exemplo para o mundo inteiro, né, e aí a gente começa a produzir o álcool no Brasil. Quando chega em 94, Fernando Henrique assume a presidência da República, acho que em 96, 97, se não estiver enganado, ele desindexa o preço do combustível. Ou seja, antes quem definia o preço do combustível era a presidência da República. Então ela definia o preço e ali ela definia qual que era o imposto de cada estado e qual que era o imposto da União em cima daquele valor de combustível. Ali muda. Ali, quando Fernando Henrique assume, os estados definem qual é o imposto a ser cobrado. Então aí cada estado vai definir um imposto a ser cobrado pelo combustível. E esse imposto que foi definido lá na lei de desindexação do dólar, né, que deixa de ser uma tabela nacional, o preço do combustível, e aí, né, passa a haver livre concorrência entre os postos, com o objetivo de não haver cartel, só que era só o objetivo de não haver cartel, né, porque de fato existiu, mas com essa ideia toda, ali já em 96, 97, os estados fixam qual que é o imposto sobre o combustível. Esse imposto é o mesmo imposto aplicado até hoje, não mudou o valor do imposto. Então, o que mudou? E por que o combustível ficou caro, já que o imposto é o mesmo? O que mudou é a saída do combustível na refinaria. O combustível que na época, por exemplo, em 2002, na época do Lula, saía por R$1,30 da refinaria, hoje esse combustível sai por R$3,40, R$3,50. Mas vamos entender então que ao longo dos anos ele foi subindo? Mais ou menos, porque no final do governo Dilma, esse de R$1,30 foi para R$1,80, R$1,90 saindo da refinaria. Então ele teve uma oscilação muito pequena em 13, 14 anos. Só que depois mudou a política do governo. Porque como é que era a política então até a época do PT? Você tinha o petróleo refinado aqui no Brasil, ele era extraído no Brasil, refinado no Brasil, o salário era pago em real, então ele colocava uma variaçãozinha lá de lucro para a Petrobras
e já era um lucro realmente bom e vendia o petróleo. Então, por que a Petrobras ganhou muito dinheiro nessa época? Porque a produção cresceu. Como a produção cresceu, a Petrobras teve mais lucro. O que mudou de lá para cá? Que eles inverteram essa ordem. Então, deixa de vender o petróleo em real e passa a vender o petróleo na cotação internacional. Então, lá fora o dólar sobe, a gasolina fica mais cara. O barril do petróleo sobe porque saiu do Afeganistão agora, então você tem uma crise no Oriente Médio, e a gente tem uma crise no Oriente Médio a cada 2 anos já. Antes da pandemia era o Irã que quase entrou em guerra, antes do Irã era o Iraque, era a Síria, ou seja, os países produtores de petróleo sempre estão em crise, uma crise que a gente pode um dia conversar sobre ela. Mas, resumindo, para a gente concluir esse vídeo, o que muda hoje é isso, que o preço do combustível lá fora sobe, a gasolina sobe aqui. O preço do dólar sobe, a gasolina sobe aqui. E a gasolina sai da refinaria já no preço muito maior do que ela estava antes, porque agora ela está atrelada ao preço internacional. Dito isso, a única coisa que eu vou pedir para vocês fazerem, vão no Google e pesquisem qual foi o lucro da Petrobras esse ano. Então, os acionistas, os donos da Petrobras, as pessoas que têm uma ação da Petrobras estão muito bem, estão muito felizes com esse preço da gasolina a quase R$7. E aí cabe a gente pensar, vale a pena esse tipo de pesquisa, onde o lucro da Petrobras seja maior do que o consumo do povo, ou seja, tudo para o povo fica mais caro porque o gasolina sobe e quem ganha com isso são os acionistas da Petrobras. E aí cabe pensar, vale esse livre mercado, ou seja, um mercado onde quem tem dinheiro ganha mais dinheiro e quem não tem paga mais caro porque o combustível subiu? Não sei, fica para vocês aí a resposta. Obrigado, um abraço, comentem aqui embaixo se vocês acham qualquer coisa que a gente vai debater nesse assunto.